Era uma mata, eu acho que resíduo, resto de Mata Atlântica, é onde hoje está passando a Avenida Nelson Dávila. Eu, quando tinha mais ou menos 11 a 12 anos, eu residi então aqui na Rua Manuel Ricardo Júnior, no Beco do Antero, e ali onde está a avenida, entre a Fundo de Vale, que é onde estavam as lagoas, e a Rua Paraibuna, existia uma mata que começava exatamente onde está hoje aqui onde está a cooperativa. No fundo da cooperativa é uma mata muito grande. Então eu fico pensando, interessante, aquela mata tão grande que existia passarinhos, existia animais silvestres, se os governantes da cidade daquela época tivessem a ideia, já que ela estava no centro da cidade praticamente, podia transformar aquela floresta, aquele resto de floresta da Mata Atlântica, no horto florestal. Seria uma riqueza para São José dos Campos hoje, que é onde as crianças caçavam passarinho, passeavam, e era uma mata que ali estava, muito bonita, mas infelizmente ela deu lugar à Avenida Nelson Dávila hoje. Agora, onde eu gostava mesmo de caçar passarinho era nos quintais da Vila Samaritana. Vila Samaritana era um sanatório evangélico, onde hoje está a Fundação Vale Paraibano de Ensino, e ali acomodava muitos doentes, tanto do sexo masculino como feminino. E pessoas boas que aqui vinham para tratar da saúde, e que nosso relacionamento com ele era muito distante, porque nós não nos aproximávamos dos doentes na época, não podia, a aproximação era meio perigosa. Não era aconselhável a aproximação, porque a doença realmente era uma doença transmissível. Então as crianças eram impedidas de contatar, de chegar próximo a essas pessoas, embora fossem pessoas muito boas. Então o que acontecia? A chácara estava à nossa disposição, quando era mais conhecido. Então a chácara da Vila Samaritana era onde nós fazíamos caçada de passarinho, que é uma chácara muito grande, bastante frutas, verduras. E a Rua Paraibuna foi um marco na minha vida, um marco interessante. Até é curioso, eu costumo até de vez em quando trocar ideia com meus amigos sobre os marginais daquela época, dos idos dos anos 40. Eu conhecia na Rua Paraibuna que eu gostava de ler revistas em quadrinho, e tinha certa dificuldade de comprar revistas em quadrinho, mas comprava. Eu comprava revistas em quadrinho, então o que acontecia? Para comprar essa revista em quadrinho, tinha duas coisas que eu tinha que fazer. Ou eu pegava meu carrinho de madeira, ia na porta do mercado ganhar algumas moedas, que era costume naquela época, criançada ia na porta do mercado, pegava cestas, e aqueles cestões no braço, acompanhava então as senhoras, as donas de casa, para comprar verduras e outras coisas. Então é assim eu comprava minhas revistas. Outro que marcou também, tinha também um padrinho, e ele vinha da roça, e todo sábado ele passava e encontrava comigo, sacava a moeda e me dava. Então, é pessoas que marcam a gente. Porque o dinheiro que ele me dava para comprar revista. Então fez praticamente parte da minha vida. Então esse velho Faustino, negrinho, mas ajudou, de certa forma, a criar a plasmar em mim um caráter diferente de leitor de revistas. Mas isso eu falo só para chegar então num lance mais alegre, porque isso aí, de certa forma, eu fico triste, porque é um passado tão gostoso que se passou. Então a gente sente essa tristeza de saber que se passou. Mas existe um lance interessante, alegres. Eu, por exemplo, naquela ideia de ler revistas, eu precisava trocar revistas que eu já tinha lido com amigos que já tinham lido a outra. Então havia uma permuta de troca de revistas em quadrinho, na qual o Gibi, o Guri, os mais famosos da época. O Batman, que hoje está aí de novo, todos nós conhecemos, o Super-Homem, Capitão Marvel, então eram os heróis das criançadas dessa época. Então o que fazer? Eu, para conseguir arrumar um amigo, onde hoje está aqui ao lado, logo em frente, aqui na Rua Paraibuna, residia em uma das pensões, que depois deixou de ser pensão, porque depois da guerra as pensões foram sendo fechadas. E morava então, no fundo dos porões dessa pensão, um moço cheio de tatuagem, o corpo tatuado, e o apelido dele era China Show. E
eu fiquei sabendo, através dos amigos, que se tratava de um marginal. Era um marginal até perigoso, fugindo da polícia praticamente, mas estava ali. Mas eu não tinha dúvida, naquela ideia de troca de revista, lá ia eu conversar com o China Show, lá o intercâmbio da revista. Então eu costumo dizer para o pessoal que até os bandidos daquela época eram melhores do que de hoje. Que hoje, coitada de uma criança que se envolve com esse bandido, imediatamente estão se dedicando ao vício do cigarro, das drogas e outros vícios perniciosos. E esse jovem China Show, que depois desapareceu, certamente voltou para a cadeia, nunca fez nenhuma proposta que pudesse ferir o espírito daquela criança, que eu tinha, eu era muito criança. Então eu costumo dizer, olha, antigamente até os nossos bandidos eram melhores, viu? Marcou a vida dos jovens em São José dos Campos até os idos de 1962, 62, acho que até mais, ficou até quase 70. Era um costume existente em São José dos Campos, a juventude de ambos os sexos, certamente por falta de locais para distração, transformaram a rua 15 de novembro, centrão de São José dos Campos, ali onde se realizava o footing. Então era curioso, na época, que havia uma subida e descida. Então, no meio das avenidas, passavam as jovens, as jovens da época, jovens muito bonitas, e aos lados ficavam os rapazes. Qual a intenção? As moças passavam sozinhas, e os rapazes ficavam então nas beiras das calçadas, aguardando a oportunidade então de um flerte. E quase sempre acontecia. Então, foi uma tradição por longo tempo, o footing da rua 15 de novembro, centro de São José dos Campos. Só se apagou essa tradição com o progresso que chegou, então desapareceu esse costume tão bonito da juventude de passear pela rua 15 sábados e domingos e ali arrumar seus flerte, que namoros e muitos casamentos se deram graças ao footing da rua 15. Havia uma razão importante para o footing, é que a rua 15 era praticamente o centro cultural de São José dos Campos. Existia a PL1, logo ali ao lado, onde hoje funciona a Biblioteca Cassiano Ricardo. Então ainda existia a PL1 do Nenê Cursino, que é um jornalista famoso de São José dos Campos, é o diretor do jornal Joséense, um jornal de São José dos Campos. Então ele mantinha o programa então, da PL1 ali na rua 15 de novembro, uma das travessas ali. Eu alcancei a PL1. Alcancei a PL1 porque ainda não tínhamos iniciado a Rádio Clube de São José dos Campos. Depois sim, depois nasceu a Rádio Clube, ali ao lado, ainda na rua 15 de novembro, daí a PL1 deixou de existir. Mas ela foi famosa, ali existia a programação normal dos alto-falantes, que falavam a população e a música para a juventude por ali passavam. Isso foi muito pouco tempo. Em 1942, eu passei a frequentar a escola primária na Rua Paraibuna, era a escola mista da Rua Paraibuna. Na Rua Paraibuna, mais ou menos onde está hoje o viaduto, ali tinha uma escolinha, onde as crianças da Rua Paraibuna frequentavam. E frequentei por 2 anos a escola mista. Alguns professores, estou lembrado, eu acho que era a dona Lourdes, é uma delas, mas não sei mais sobrenome. Depois da escola mista da Rua Paraibuna, quando frequentei uns 2 anos, então a esse tempo já se fundou, porque era 1940, eu entrei mais ou menos em 42, mais ou menos por altura de 1946, em 1944, inaugurava-se o grupo Ângelo de Siqueira Afonso, que era aqui onde está hoje a Faculdade de Direito de São José dos Campos. Então ali o Ângelo de Siqueira Afonso funcionava nas antigas instalações da Estrada de Ferro Central do Brasil. Quando se fala Estrada de Ferro Central do Brasil no dia de hoje, as pessoas poderão admirar se a Estrada de Ferro Central do Brasil, no local onde hoje está a Faculdade de Direito, exatamente. Ali funcionava a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, um pouco antes de eu vir para São José dos Campos. Então, como desativou-se esse trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil, passando ela hoje no lugar onde hoje está passando, então desativou-se o trecho que atravessava
a cidade onde está hoje a Faculdade de Direito. Daí, as instalações antigas transformou-se em escola. Era o Grupo Escolar Ângelo Siqueira Afonso. Então, é um grupo escolar onde nós frequentamos. E eu passei, então, nesse período, mais ou menos um período de um ano, e depois foi em 42, 43, 44, eu acho que em 45, no último ano, daí nós fomos transferidos, um grupo de alunos daqui do Ângelo Siqueira Afonso, foram transferidos para o Grupo Escolar Olímpio Catão. Aí então foi uma nova experiência, novos amigos, e estou lembrado que era um grupo muito bonito, um casarão antigo, e onde até se lamenta que hoje esteja no seu lugar aquele prédio praticamente sem a beleza de uma estrutura, de um prédio moderno. É um prédio estranho. E no seu lugar existe um prédio antigo, com todas as características de prédio centenário. Era o Grupo Escolar Olímpio Catão. Então é lá que eu fiz então meu último ano do curso primário. E estou lembrado que uma das características interessantes que nós vimos o que praticamente tinha terminado uma guerra, então havia aquele entusiasmo de uniformes militares. Então o uniforme das crianças do Grupo Escolar Olímpio Catão, eu estou lembrado, um uniforme amarelo, e dependendo da graduação do primeiro, segundo, terceiro ano, então ela tinha umas divisazinhas no braço para caracterizar então, o ano que estava. Então era muito interessante, muito bonito. Depois formado no Olímpio Catão, eu praticamente passei a tentar. Eu fiquei muito tempo fora de escola, um período fora de escola, por causa da grande dificuldade financeira, que era pessoa vindo da zona rural, a minha família não tinha condições, pelo menos depois que o pai faleceu, daí nós não tínhamos meio de sonhar, por exemplo, em frequentar a famosa Escola Normal Coronel João Cursino, que é a Escola Normal Coronel João Cursino, que hoje ainda está aí com um grande padrão de ensino, ela sempre teve esse alto padrão de ensino. O Coronel João Cursino, essa escola, o Grupo Escolar Coronel João Cursino, sempre teve esse padrão. E na época era a escola normal, onde se formavam as professoras. Então, geralmente, era moças da sociedade, filhos dos pais com bom poder aquisitivo, e quase todos, então, se formavam para professoras. Existia também o ginásio e o colegial. Mas era difícil, por exemplo, para um jovem de filho de operário frequentar nessa época uma escola, porque o curso noturno ainda não existia, não tinha se divulgado o curso noturno para todos os níveis sociais. Então os cursos noturnos eram escolas pagas. Por exemplo, depois que eu via trabalhar, daí eu passei a frequentar o Olavo Bilac, o Colégio Comercial Olavo Bilac, de um padrão muito alto. Mas isso só consegui porque a Tecelagem Paraíba, ela financiava o curso ela aplicava nos seus funcionários. Então ela pagava o curso colegial, o médio e colegial, para aqueles que desejassem estudar. Então eu frequentava na época, frequentei por bom tempo o Olavo Bilac. Só não formei no Olavo Bilac porque realmente eu era um mau aluno. Eu gostava muito de avançar, muito na frente, gostava de fazer aquilo que não estava na altura de fazer no momento. Cheguei até a envolver praticamente o que eu gostava de fazer no Olavo Bilac, era participar de grêmio, política. Lá que eu fiz, numa das classes, a classe do professor João, do professor Everardo Passos, o João ainda é o diretor da escola. E esse diretor, em sua classe, é onde eu tive a minha primeira experiência praticamente uma experiência política, social, porque ele permitia aos alunos que tinham mais jeito para falar em público, que fosse na frente e falar sobre determinados assuntos. Aí eu não tive dúvida, aproveitei esta oportunidade dada pelo João, e lá estava eu falando sobre política, praticamente no meu primeiro ano de ginásio. E desenvolvi então temas curiosos e, de certa forma, ou de maneira caricata ou séria, não sei como é que eles analisaram aquele meu procedimento, mas eu sei que eu consegui empolgar a classe. Então eu era frequentador do Olavo Bilac. Mas, como eu havia dito, não fui um bom aluno, embora com a escola paga, a Tecelagem aplicava nos seus funcionários, eu estudava no Olavo Bilac,
Então eu consegui fazer até o segundo ginásio. O segundo ginasial eu consegui fazer no Lago Bilac. Depois, se eu quis me formar mesmo, eu tive que entrar no João Cursino, que a essa altura já funcionava à noite, que depois houve umas mudanças e os colégios, os ginásios e colégios passaram também a funcionar, do Estado passaram também a funcionar à noite. Daí eu tinha que pegar meu diploma para fazer alguma coisa na vida. Então passei a frequentar o João Cursino. E, na realidade, eu só consegui o meu diploma colegial para entrar na faculdade, foi no Colégio La Salle, em Aparecida, através do curso de madureza. Então veja que perturbada vida estudantil que eu tive. Mas depois dessa vida estudantil perturbada que eu tive, eu tinha que me definir, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, por volta de 1960 por aí, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade de Direito. 60 não, 70. Em 70, mais ou menos 70, eu fiz a faculdade, eu consegui passar no vestibular e passei a frequentar a faculdade de Direito. Mas a essa altura eu já tinha vida política, porque eu tinha sido em 63, eu já tinha praticamente me envolvido com política também. E vinha me formar então na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, e onde tive a oportunidade de bons professores, Newton Silva, estava lá, nós tínhamos também bons professores, e de minha turma ainda conheço vários deles que estão exercendo a profissão, porém eu continuei minha vida estudantil até me formar em Direito. Daí continuei a minha vida profissional. Agora, a vida profissional, ela começou realmente quando eu passei a trabalhar pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos, e passei a trabalhar no Foto Arruda. Foto Arruda é um estabelecimento fotográfico, uma casa fotográfica, onde se tirava a fotografia e semana depois entregava, era 1900 e quanto, se eu tinha 12 anos de idade, devia ser por volta de 1947, 48, por aí. Então, no Foto Arruda, que ficava ali ao lado onde está funcionando o shopping center, na rua Rubem Júnior. Ao lado do Foto Arruda era a garagem de ônibus São Bento, que o proprietário da garagem São Bento na época era o José Poli. E na frente a residência do Zé Poli. Então, na frente da residência do Zé Poli, eu tinha a oportunidade de ver uma das estrelas do basquete em São José dos Campos, que era a Sinira Poli. Então, tive a oportunidade de conhecer a criança, mas eu sabia que ela, como estava sempre nas quadras, participando, vendo os treinos dos atletas, então eu tive essa oportunidade muito grande de conhecer os primeiros jogadores de basquete de São José dos Campos, verdadeiros campeões, que depois demonstraram, no tempo, demonstraram sua grande capacidade para ser os campeões. Eu conheci, então, Sinira Poli. E Foto Arruda. Depois de Foto Arruda, eu passei a trabalhar por um período muito pequeno, eu não tinha completado ainda 14 anos, eu passei a trabalhar, então, na Cerâmica Weiss. A Cerâmica Weiss funcionava na Avenida Rui Barbosa. Então, na Avenida Rui Barbosa, eu tive a oportunidade de enfrentar o meu primeiro emprego, o primeiro emprego de minha vida. Era em 1949, para ser bem explícito, no dia 1º de julho de 1949, eu, com muita alegria, então, caminhei para o meu primeiro emprego, que é a Tecelagem Paraíba. Depois, sou lembrado, a essa altura já trabalhava em outras seções, mas ainda era moço, porque eu entrei com 14 anos, então tinha quanto? Tinha 17 anos. Tinha 17 anos, então, eu estou lembrado que passei a ser conhecido, de certa forma, embora, não sei, eu acho que eu consegui me comunicar bem. Eu sei que um dia me chamaram no escritório e disseram, olha, a partir de hoje você está convidado a trabalhar aqui no escritório como boy. Então, comecei como boy na tecelagem, na área burocrática, né, como funcionário, eu passei a trabalhar como boy. Então, daí sim, eu vim conhecer as pessoas importantes da Tecelagem Paraíba. Eu trabalhei, por exemplo, com Dona Zelfira Bianchi, que trabalhou muitos anos lá, Roberto de Melo Souza, que eu trabalhava
praticamente era o boy do Roberto de Melo Souza. O Roberto de Melo Souza hoje é o Relações Públicas da Ford, homem muito famoso, muito conhecido. Então na Ford de São Bernardo do Campo, lá está o Roberto de Melo Souza. E interessante que um dia eu pegando a revista Veja, nas páginas amarelas, a tão importante página amarela da revista Veja, lá estava a entrevista, lá estava o Roberto de Melo Souza falando sobre a sua experiência como chefe de serviço pessoal da empresa. Então eu lembrei, isso é interessante, esse homem trabalhou na Tecelagem Paraíba. Então lá eu vinha conhecer o Roberto de Melo Souza, vinha conhecer também o Olívio Gomes, com muito pouco relacionamento, que era muito fechado, não conversava muito com a gente não. Todos os operários elogiavam, mas ele era fechado, pelo menos com o boy ele era fechado, não cheguei a conhecer, eu não cheguei a ouvir a fala do senhor Olívio Gomes, não consegui, porque era criança também, eu acho que não dava para conversar com o Olívio Gomes. Mas o relacionamento foi até maior, né? Que como profissional, como empregado da Tecelagem Paraíba, eu tive com o Dr. Severo um relacionamento muito fechado, que ele era mais ou menos igual o pai dele, não conversava muito com o funcionário não, é diferente do Dr. Clemente, que sempre conversava com a gente. E o Dr. Severo era mais fechadão. Mas só que depois que eu me tornei político, eu era vereador, ele era senador. Então passou a ter o relacionamento entre eu e o Dr. Severo Gomes foi diferente. Porque daí eu tratava ele como senador e ele me tratava como vereador, daí os contatos foram maiores. Então Severo, engraçado, como político eu tive e tenho até hoje, no momento dessa entrevista, um relacionamento muito grande com o Severo Gomes. E ela já procurava dar um atendimento muito bom para os seus operários. Estou lembrado que uma das coisas que ela procurou fazer na época era ter casas para que o operário morasse ao lado da própria indústria. Então depois eu lendo alguns filósofos, eu entrei em contato com um filósofo francês, na época do industrial, que ele já falava na importância de que os operários tivessem tudo dentro da própria empresa. Eu relacionei a Tecelagem, parece interessante. Espera aí, o senhor Olívio Gomes, quando eu fui trabalhar, quando cheguei na Tecelagem, lá já tinha as casas, já tinha médicos e dentistas para nos atender. Então nós tínhamos o médico e tinha o dentista. Porque o dentista é um luxo, hoje é um luxo o dentista. E a Tecelagem tinha dentista gratuito para seus operários. Então, depois então, com o falecimento do senhor Olívio Gomes, o doutor Clemente procurou dar esse mesmo espaço para os trabalhadores na empresa dele. Então, o que foi criado na época? Estou lembrado que funcionava, logo que o doutor Clemente, jovem, ainda passou a ter o acesso à direção da fábrica, já existia um armazém dentro da Tecelagem para atender os operários. Um armazém para dar atendimento aos seus operários. Então, veja, armazém tinha médico, dentistas e lazer, porque funcionava lá o Clube Atlético Paraíba com uma equipe muito boa, uma equipe de campeões. E lá estavam para atender os seus trabalhadores, né? Além da vida religiosa, que praticamente todo 8 de dezembro era uma festa para Nossa Senhora, que era o padroeiro da Tecelagem Paraíba. Lá estava Nossa Senhora, na 8 de dezembro. Então os operários participavam de todos esses lances importantes da vida. Outro lance interessante da Tecelagem Paraíba é que os operários tinham acesso todo dia a meio litro de leite. Então, lá ia um carrinho lá distribuir leite dentro da seção para os operários tomar. É uma pena, viu? Às vezes a gente fica preocupado que as questões sociais debatidas nos dias de hoje, em vez de melhorar os operários, parece que piorou, né? Hoje nós estamos vendo essas lutas todas, essas brigas todas por aí, e não chega a nada. Então nós estamos vendo aí grandes sindicatos, grandes movimentos sindicais, e é curioso, esses sindicatos aí não acertaram a vida ainda. Porque o que estamos vendo? Os operários continuam em dificuldade. Quando antigamente parece que o relacionamento era melhor. Então os primeiros sindicatos, as primeiras lutas operárias parece que foram mais produtivas do que hoje. Porque hoje nós estamos vendo todos os operários passando apuro. Toda a categoria social do país estão vivendo em dificuldade. Que um dos empreendimentos muito grandes da Tecelagem Paraíba, que lamentamos até o momento que houve mudanças nas leis de ensino, e obrigou então a Tecelagem a ficar sem seu grupo escolar, que foi fundado dentro da propriedade da Tecelagem Paraíba, que já funcionava as escolas, foi funcionado dentro da Tecelagem Paraíba o grupo escolar, onde atendia quase que exclusivamente os filhos de operários da Tecelagem. E foi então o grupo escolar da Tecelagem Paraíba um grupo escolar padrão para a época, padrão para hoje, mas um grupo escolar que ainda hoje, embora agora seja público,
seja da prefeitura, mas manteve aquele mesmo padrão. E estou lembrado até que uma das diretoras daquele grupo escolar, que foi a primeira diretora, foi a Terezinha Capelli, que teve muita projeção como educadora. Então essa Terezinha Capelli, ela criou praticamente um grupo escolar daqueles bonito, né? Para caprichado, para que pudesse atender a demanda do ensino dos trabalhadores. Mas em 1947, quando eu entrei no Foto Arruda, que é o meu primeiro emprego, então tinha 12 anos de idade, e é claro, com a idade de 12 anos a gente sempre gosta de ir ao cinema, mas não tinha condições financeiras para isso, né? Mas tive a satisfação de conhecer, nessa época ele era um dos fregueses do Foto Arruda, o professor Álvaro Gonçalves. E o Álvaro Gonçalves era muito conhecido na cidade, ele trabalhava com o Dr. Soares, no laboratório médico, ali onde está hoje na Travessa Chico Luiz. Está ali na esquina, tinha esse laboratório médico. E o Dr. Álvaro Gonçalves trabalhava ali. E travamos o conhecimento. Eu estava sempre indo lá em busca daquelas chapas do pulmão que era vendido no Foto Arruda. Então, diante desse conhecimento que eu tive com ele, ele passou praticamente a me ajudar. Agora, o curioso, o Álvaro Gonçalves, o professor Álvaro Gonçalves, quando eu vinha conhecê-lo, ele era comissário de menores. E o comissário de menores muito famoso pelo seu rigor, que ele não admitia de maneira alguma que uma criança na rua fumasse cigarro. Então ele era o terror da juventude, da infância da época. Ele tomava conta mesmo e fazia questão de que as crianças não propagassem, não aceitassem o vício do cigarro e de outros vícios. Então era um comissário de menores muito rigoroso. Agora eu não sei, talvez por alguma razão especial, passei a ter um conhecimento muito bom com ele, que ele era freguês do Foto Arruda e passou a me tratar muito bem. E com esse tratamento ele me concedeu a grande oportunidade de praticamente eu ia ao cinema todo dia. Todo dia eu ia ao cinema ao lado do Álvaro Gonçalves, então eu não pagava mais entrada. Que ele era comissário de menores, ele colocava então o menino dentro do cinema, gratuitamente, lá estava eu, todo dia frequentando o cinema. Por quê? Porque o Álvaro Gonçalves propiciava para mim essa oportunidade, né? De conhecer, de poder, então, ter um acesso ao cinema. O professor Álvaro Gonçalves, depois eu vinha conhecê-lo mais tarde, ele já estava na Rádio Clube. Ele era um dos locutores famosos da Rádio Clube, que até hoje ainda é. Então a Rádio Clube ZY5, Rádio Clube São José dos Campos, funcionava na Rua 15 de Novembro, ali mais ou menos onde hoje está a Casa Bahia. Então, onde está a Casa Bahia hoje era o estúdio da Rádio Clube de São José dos Campos. Foi a primeira rádio dessa região aqui de São José dos Campos. Então, o Álvaro Gonçalves se tornou muito conhecido na época e até hoje ele é conhecido. Em 1952, eu deixei então a Rua Paraibuna, onde eu residia aqui na Rua Manuel Ricardo Júnior, onde hoje está, aliás, ainda está, essa rua está aqui, ao lado aqui do Leite Cooper. Então eu deixei a Rua Paraibuna e fui para o Jardim Paulista, fui residir no Jardim Paulista. O Jardim Paulista eu já conhecia da época, porque aquela região era composta de muitas chácaras, muito eucalipto. Então, praticamente era uma região de muito mato, muito pés de eucalipto. E eu fui para lá em 52. E em 52 iniciava o Jardim Paulista em 50, mais ou menos, quando começou o Centro Técnico de Aeronáutica. Quando começou a construção do Centro Técnico de Aeronáutica, o Jardim Paulista o São José dos Campos sofreu uma grande mudança. Uma mudança extraordinária em todos os sentidos. Até mesmo no sentido social, eu explico. Quando o Centro Técnico de Aeronáutica começou a ser construído, muitos operários, muitos trabalhadores deslocaram-se para São José dos Campos, vindo do Rio de Janeiro, muitos do Rio de Janeiro. E o primeiro loteamento que surgiu em São José dos Campos foi, coincidentemente, foi Jardim Paulista. Então lá surgiu os grandes movimentos comunitários, já iniciando o movimento comunitário pelos próprios trabalhadores, embora de maneira desorganizada, porque não tinha uma associação fundada, mas eles já faziam, por exemplo, as suas casas, eles compravam terreno e todo sábado e domingo lá estavam eles reunidos, um ajudando o outro, pelo sistema de mutirão, e menos de uma semana, 15 dias depois, eles davam jeito e a casinha estava de pé. Então o Jardim Paulista começou desse jeito. Muitas casas construídas, quase a maioria das casas desta época, então, 1952, construídas sob o regime de mutirão. Eu conhecia era da dona Eugênia Figureira,
artesanal, morava no bairro do Régio. Então a Dona Eugênia fazia essas figuras que estão aí. Então eu vim conhecer essa casinha da Dona Eugênia no bairro do Régio. Também tinha lá a casinha dela, uma casinha lá onde está a igreja hoje, que era de um seu Zé Fogueteiro, que fazia foguetes para as festas daquela região. Então,